Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tendes feito tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, bem como tendes obedecido a minha voz em tudo quanto vos ordenei. Nunca desamparastes vossos irmãos até o dia de hoje. Mas atendestes cuidadosamente à ordem do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus deu descanso a vossos irmãos, como lhes prometera. Voltai agora e ide para vossas tendas, para a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Apenas tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Amai o Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e a ele cultuai de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Moisés tinha dado terras à meia tribo de Manassés em Bazã, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, a oeste do Jordão. Então Josué os enviou para suas tendas e os abençoou, e disse-lhes: Voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, com muito gado, com prata e ouro, com cobre e ferro, e com muitas vestes, e reparti com vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim voltaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, separando-se dos israelitas em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua posse, da qual se apoderaram segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Ao chegarem à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali, à beira do Jordão, um altar de grandes proporções. E os israelitas ouviram dizer: os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos israelitas. Quando ouviram isso, os israelitas reuniram-se todos em Siló para irem guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um de cada casa paterna de todas as tribos de Israel. E eles eram chefes das suas casas paternas entre os milhares de Israel. E eles foram falar com os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, e lhes disseram: Assim diz toda a comunidade do Senhor: que desobediência cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Por acaso foi pouca a maldade cometida em Peor, da qual ainda até o dia de hoje não nos purificamos, apesar de uma praga ter atingido a comunidade do Senhor? Quereis hoje abandonar o Senhor? Se vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele derramará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Mas se a terra que possuístes está impura, ide para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e adquiri propriedade entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando um altar que não seja o altar do Senhor nosso Deus. Não foi assim que Acã, filho de Zerá, pecou no caso do anátema? E não foi por isso que a ira foi derramada sobre toda a comunidade de Israel? E não foi só ele que morreu por causa da sua maldade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos chefes dos milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel também deve saber.
Se fizemos em rebeldia ou em desobediência contra o Senhor, não nos poupe hoje. Se edificamos um altar para abandonarmos o Senhor, ou para oferecer holocausto e oferta de cereais, ou para oferecer sacrifícios de ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo cobre isso de nós. Na verdade, assim procedemos com receio e de propósito, dizendo: amanhã vossos filhos poderão dizer a nossos filhos: que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e ó filhos de Gade, não tendes parte com o Senhor. Assim, bem poderiam vossos filhos fazer com que os nossos filhos deixassem de temer o Senhor. Por isso dissemos: edifiquemos agora um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que nos sirva de testemunho entre nós e vós, e entre as nossas gerações posteriores, para podermos cultuar ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas. Assim dissemos: quando amanhã disserem isso a nós ou a nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram. Não são para holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou abandoná-lo hoje, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício que não seja o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que lhes disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livrastes os israelitas da mão do Senhor. Assim Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos israelitas e relataram uma resposta a eles. Com isso, os israelitas ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Não falaram mais em guerrear contra eles para destruírem a terra em que os filhos de Ruben e os filhos de Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Capítulo 23. Muito tempo depois, o Senhor havia concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos em redor, e Josué já estava velho, de idade muito avançada. E Josué chamou todo Israel com os anciãos, os chefes, os juízes e os oficiais, e disse-lhes: eu já estou velho, de idade muito avançada, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque foi o Senhor vosso Deus que batalhou por vós. Vede que vos reparti por sorte as nações que restam, para serem herança das vossas tribos, desde o Jordão até o Mar Grande, do lado do pôr do sol, juntamente com todas as nações que destruí. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e possuireis a terra deles, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam entre vós, nem mencioneis os nomes de seus deuses, nem jureis por eles, nem os cultueis, nem vos inclineis diante deles. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e fortes, e até o dia de hoje ninguém pôde resistir-vos. Um só homem de vós persegue 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem batalha por vós, como já vos disse. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos associardes às nações que ainda restam entre nós, e com elas vos casardes e vos tornardes amigos delas, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas se tornarão um laço e uma armadilha para vós, e açoites para as costas, e espinhos para os olhos, até que morrais nessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Hoje vou pelo caminho que toda a terra vai, e sabeis no coração e na alma que não falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou, mas todas
se cumpriram. E assim como todas essas coisas boas de que o Senhor vosso Deus vos falou aconteceram, também o Senhor fará sobre vós todos os males, até vos destruir nesta boa terra que ele vos deu. Se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e cultuardes a outros deuses, inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa morrereis na boa terra que ele vos deu. Capítulo 24. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão de além do rio, o conduzi por toda a terra de Canaã e também multipliquei a sua descendência. Eu lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade o monte de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com meus feitos naquela terra, e depois vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, chegastes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Quando os vossos pais clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e lançou sobre eles o mar e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muito tempo. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus que habitavam além do Jordão e que batalharam contra vós, mas eu os entreguei na vossa mão e vos apropriastes da terra deles. Assim eu os destruí de diante de vós. Então Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, armou um ataque contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas eu não quis ouvir Balaão, por isso ele vos abençoou. E eu vos livrei da sua mão. E quando atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, os homens de Jericó batalharam contra vós, como também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus e os gigarzeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei na vossa mão. Pois enviei o terror adiante de vós, que os expulsou como aos 2 reis amorreus. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais, que não plantastes. Agora, temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Então o povo respondeu e disse: Longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até os amorreus que moravam na terra. Nós também cultuaremos o Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis cultuar o Senhor, porque Ele é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa desobediência nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estranhos, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá. Se abandonardes o Senhor e cultuardes deuses estranhos, então Ele virá contra vós, vos punirá e vos destruirá, mesmo depois de vos ter tratado com bondade. Então o povo disse a Josué: Não, antes cultuaremos o Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes cultuar o Senhor. Eles responderam: Somos testemunhas. E Josué disse: Agora jogai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: Cultuaremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. E naquele dia
Josué fez uma aliança com o povo e lhe deu leis e normas em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, a pôs debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor e disse a todo o povo: esta pedra será um testemunho contra vós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor vos falou. Ela será um testemunho contra vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua terra. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, com 110 anos de idade, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Israel cultuou o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que conheciam toda a obra que o Senhor havia feito em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu, e o sepultaram no monte de Finéia, seu filho, que lhe havia sido dado na região montanhosa de Efraim. Concluímos mais um dia da 13ª semana do Ano Bíblico 2024. E se esse conteúdo tem abençoado você, tem te ajudado na sua rotina devocional, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e convidar mais alguém a participar desse projeto conosco. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você!